Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo, e hoje então, tá certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre mais um conto do Machado de Assis. O que acontece? Esse aqui é um conto bem difícil de explicar do Machado de Assis, apesar de sua história ser muito rápida, digamos assim. Se aquele tipo de história que não possui tantas ações assim, aquilo e aquilo, aquele desenrolar toda a narrativa que faz com que ela seja, digamos que até mais complexa, né? O que faz dessa narrativa, né, Pílades e Orestes, tá? Eu tô com o títulozinho aqui, ok? Esse conto do Machado de Assis que eu acabei de ler, inclusive, ok? Ser um conto, digamos que um tanto muito interessante do autor, talvez seja as suas entrelinhas, né? Talvez seja todo o seu enredo por trás, né? Aliás, todos os seus mistérios por trás, né? Então vai ser um pouco difícil conversar sobre esse conto aqui com vocês, mas eu vou tentar, tá certo? Bom, Pílades e Orestes, tá certo? A começar pelo título, ok? É uma alusão, ok? É uma peça grega ali. E como referência, eu estou usando aqui um site chamado Amável Leitor Arte e Cultura, né? Nesse sitezinho, eu não sei quem foi o autor, tá certo? Mas enfim, eu peço licença aí, ok? A usar o seu texto, tá bom? Do seu blog, que fala ali sobre a referência do título. Então eu vou ler para vocês aqui um pouquinho sobre esse título do conto, né? Pílades e Orestes. Vamos lá, ó. A referência vem do texto do Eurípides, né? Para quem não sabe quem é Eurípides, é o autor lá das Medeias, né? É o autor também de Antígona, se eu não estou enganado. Bom, enfim, é um grande, né, autor de tragédias gregas, né? O enredo de Pílades e Orestes é apresentado no terceiro ato da peça Ifígenia entre os Tauros. Aqui estou usando a tradução. Sucintamente, o que ocorreu é que Orestes deveria roubar a escultura da deusa Diana e levá-la até território ateniense. Somente assim estaria absolvido do assassinato da própria mãe. Né? Ou seja, o cara foi culpado do assassinato da própria mãe, ele tem ali a missão a levar essa estátua, algo do tipo, para um canto ali, para um território ali ateniense. Aí vamos ver aqui, ó. Acontece que a regra em Taurus é que nenhum estrangeiro é bem-vindo, e aqueles que adentram a região deveriam ser sacrificados, ou seja, nesse lugar, nesse ateniense ali, nenhum estrangeiro é bem-vindo, né? Então, se vem uma pessoa de fora ali que eles não conhecem, eles vão ser sacrificados, eles vão ser mortos, né? Assassinados, digamos assim. Claro, os estrangeiros da vez eram Orestes e Pílades, né? O que tentava ali ajudar, né? Bom, o amigo também que foi com ele para levar essa estátua ali e tudo mais. Ó. Os dois são flagrados e levados imediatamente ao sacrifício. No momento das mortes, Pílades se oferece para ser morto no lugar de Orestes. Então o que acontece, tá bom? A culpa ali é um dos personagens, né? Isso, eu acredito que deva ser Pílades, não, Orestes, né? Só que, tá bom, o outro amigo lá dele, né, o Pílades, se oferece, ok, para morrer no lugar de Orestes. E assim ele sai todo, né, salvo da situação, né, da morte da mãe, digamos assim, né, ou de levar a estátua para esse lugar ali estrangeiro. Então pronto, então eu já expliquei ali o título para você, Pílades e Orestes, vem dessa tragédia grega e vem dessa historiazinha que eu acabei de contar, uma história trágica onde dois amigos muito fiéis, um acaba dando sua vida para que o outro se salve. O título desse conto se chama Pílades e Orestes, ou seja, já vem da referência. Só que o conto já começa bem assim, Quintanilha engendrou Gonçalves. Ponto, aqui nós iremos acompanhar a história desses dois personagens, Quintanilha e Gonçalves, que também, vejam só vocês, são grandes amigos. Inclusive são tão amigos, mas tão amigos, tá certo? Que a sociedade ali, inclusive, desconfia deles, né? Porque o que acontece? Se você viu aqui e tudo mais, se você dá uma olhadinha, uma pesquisada sobre essa parte da história grega, né, do Pílades e Orestes, você percebe que tem toda uma referência homoerótica, homossexual, envolvendo esses dois personagens ali, Pílades e Orestes, dentro da tragédia grega. Aqui, tá certo? O autor não deixa claro isso, mas ele, como eu posso dizer, ele dá elementos da narrativa que fazem com que o leitor desconfie dessa relação desses dois personagens, né? O Pílades e o Orestes aqui na história. Então eles são grandes amigos ali, a sociedade desconfia e tudo mais. Só que o que acontece? Um desses personagens, Quintanilha e Gonçalves, um desses, né, o Quintanilha, né, exclusivamente, ele vai herdar uma herança ali do seu tio, né? Que vai deixar todos os seus parentes, ou a maioria deles, tá certo? Um tanto que insatisfeito, né? Não concorda de ter colocado ali no testamento todos os seus bens para Quintanilha.
né? É o Gonçalves, que é esse advogado, tá bom? Não é um melhor advogado, dito ali pelo próprio Quintanilha, mas é um advogado que tem ali a sua originalidade, né? Ele se destaca no seu meio. Então ele vai ajudar o Quintanilha com todos os seus bens. Lembrando que os dois são grandes amigos aqui na história. À medida que a história vai se passando, a gente percebe que Quintanilha percebe que por que ele foi aceitar essa herança, né? Mas o Gonçalves tenta sempre justificar, dizendo bem assim, ah não, mas não é culpa sua, sabe? Se o velho quis assim, então pronto, a herança vai ser sua. Tá tudo certo. Só que, tá certo, digamos que o Quintanilha aqui na história vai se envolver ali com uma prima, aliás, com a filha de uma prima dele, né? E vai se apaixonar por ela, né? Ela se chama Camila, inclusive. E aqui que vem, digamos que o caos da história. Porque esses dois personagens, ele tem uma relação muito unida, né? Tanto o Quintanilha quanto o Gonçalves. Então, quando o Quintanilha se apaixona por Camila e tudo mais, nós iremos perceber um certo ciúme ali do Gonçalves. E a coisa vai ser de mal a pior. Porque à medida que o personagem vai sentindo ciúmes aqui, o Gonçalves, é, nós vamos percebendo que Quintanilha, em um certo momento da história, ele vai desconfiar do seu próprio amigo, né? Por que, que ele está se sentindo assim, né? Porque que, enfim, a coisa está andando dessa forma. Era para ele estar mais feliz, né? Mas na verdade não. Então, nós vamos percebendo aqui, à medida que a narrativa vai se prolongando também, que o próprio Quintanilha ele vai se arrependendo, ele vai tentando desvendar os motivos de Gonçalves estar assim, ao ponto de que ele abdica toda a sua herança, né? De que ele abdica toda a sua felicidade, eu diria até, para que o Gonçalves se case e seja feliz ali com Camila no final da história. Lembrando que eu conto o conto todo, então se você não quer ouvir spoiler, corta. Vou dar 3 segundos. 1, 2, 3. Então vou dizer, no final da história, tá certo? O que acaba acontecendo é que o Quintanilha morre num acidente ou algo do tipo e o Gonçalves acaba vivendo ali feliz com Camila, né, tendo sua vida. Não é dito explicitamente o final de Gonçalves e Quintanilha, o que desculpe, o de Gonçalves e Camila, mas automaticamente a gente pensa que eles se casaram, eles tiveram filhos, por exemplo, aonde o próprio personagem, né, o Quintanilha, digamos assim, foi padrinho dele e tudo mais, e o fim trágico de Quintanilha é essa a sua morte, né? Em troca, eu diria que era da sua felicidade do amigo, da felicidade do amigo. E assim decorre a história, assim é o final da história. Eu marquei aqui alguns pontos bem interessantes, tá bom? Que eu vou ler para vocês. O que acontece? Machado de Assis é um autor que tem uma narrativa muito entre linhas, muito entre linhas. Se você leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, você possivelmente isso. Inclusive, depois de eu ler um livro, depois de eu ler não, porque eu ainda estou lendo, eu acabei abandonando ele, porque é muito complexa a linguagem, mas eu vou voltar novamente, porque eu pretendo regravar os vídeos de Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas para vocês futuramente. Então, o que acontece? O Machado de Assis ele trabalha com uma linguagem que tem muita coisa por trás dentro dela. Por exemplo, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá bom? Que é uma obra da terceira, né, da fase mais madura do autor, no texto crítico que eu li, a gente percebe que o autor ele coloca muitos anos na narrativa dele, tá bom? Tem páginas que tem muitas referências a anos aqui do Brasil. Só que o que é que Machado faz, tá certo? Para não passar por, né, uma crítica social muito bem forte na época, ele desvenda aquilo. Então, pelo que eu li até, ele coloca um anozinho ali e por trás desse anozinho que ele colocou na narrativa tem todo um contexto do que estava acontecendo no Brasil na época. Então o Machado ele faz isso na sua narrativa muito minuciosamente, muito cautelosamente, de uma forma que o leitor precisaria de muita bagagem, né, envolvendo história, geografia, filosofia, sabe? Sociologia, eu diria até, para entender o que é que Machado de Assis coloca. Temos que lembrar que Machado de Assis era extremamente inteligente, né? Não é à toa que é o maior autor da literatura brasileira, né? Então, ele é um autor que lia pra cacete, digamos assim, ele lia muito, muito mesmo, tá bom? As grandes referências do Machado de Assis, aposto que eram o quê? Eram filósofos, sociólogos, tá certo? Eram muitos autores franceses, ele lia muito autores franceses, né? Victor Hugo e tudo mais. Então era um autor que, né, se debruçava muito na literatura mundial e em tudo que permeava, né, o Brasil na época e tudo mais, né? Então, esse é um texto que também, como eu falei, ele se destaca mais pelos seus, pelas suas pistas, né? Que ele vai dando aqui. Então, eu destaquei aqui alguns textos. Olha. Quintanilha,
não seguiu advocacia nem magistratura. Meteu-se na política, mas eleito deputado provincial em 1870. Cumpriu o prazo da legislatura e abandonou a carreira. Então a gente já percebe, tá certo, que o Quintanilha tentou seguir a mesma vocação ali do seu outro amigo, né, isso o Gonçalves, né, mas acabou abandonando a carreira do advogado, né, para você perceber até que ponto é a união dos personagens, né, eles foram a ponto de até tentarem fazer faculdade juntos, ou digamos assim, tentarem estar na mesma profissão, né. Pois bem, e a gente sabe que no amor tem muito aquela coisa de dois seres que se completam em um só, né? Bom, vamos lá. A vida que viviam os dois, né, tanto Quintanilha e o Gonçalves, era a mais unida deste mundo. Quintanilha acordava, pensava no outro, almoçava e ia ter com ele, jantavam juntos, faziam alguma visita, passeavam ou acabavam a noite no teatro. Então os dois andavam muito juntos naquela cidade, né? Ia para um restaurante, né? Nem sei se existia restaurante na época, mas ia ali para um canto público, ia para o teatro, né? E sempre juntos. E a população, de fato, acreditavam que eram dois irmãos, só para vocês terem ideia dessa união forte entre os dois. Destaquei também outro texto, vou procurando aqui à medida que o vídeo vai prosseguindo. Ó, Quintanilha era muito sensível, e qualquer distinção, uma palavra, um olhar, bastava acender-lhe o cérebro. Uma pancadinha do ombro ou no ventre, com o fim de aprová-lo ou só acentuar a intimidade, era para derretê-lo de prazer. Contava o gesto e as circunstâncias durante 2 e 3 dias. Então você percebe que Quintanilha é também um cara muito sensível. Então as atitudes que esse personagem Quintanilha vai tomando aqui na história, né, principalmente no primeiro momento em que ele encontra ali, né, o Gonçalves, desculpa, que ele encontra o Gonçalves não, mas que ele herda a herança, ele fica irritado por causa dos seus parentes que estão inconformados com aquilo, você percebe que mesmo assim ele se sente arrependido de receber aquela herança, né, mesmo ele não tendo culpa, porque o seu tio deixou no testamento, tá tudo certo, é dele, ele não tem culpa das escolhas do outro, né, das escolhas do seu tio, mas por ele ter essa coisa mais sensível, né, por ele pensar muito nos gestos, eu diria que até bons, os gestos amáveis que o outro dá ao outro, a ele, né, no caso, ele fica pensando nisso por dentro e tudo mais, essa coisa mais íntima mesmo em relação ao personagem, ele seja essa pessoa sensível e isso acabe também interferindo até nas suas atitudes, né? Como nós vimos ali no spoiler que eu dei, né? Ele acaba morrendo, ele acaba dando, né, a sua herança, dando a Camila, né, para o Gonçalves, né, fazendo com que os dois se apaixonem e vivem juntos, enquanto ele acaba vivendo sozinho, só para ver a felicidade do amigo. Então, realmente, ele era muito fiel, muito leal, digamos assim, né? Olha, não era raro vê-lo irritar-se, teimar, descompor os outros. Também era comum vê-lo rir-se, alguma vez o riso era universal. Entornava-se-lhe da boca, dos olhos, da testa, dos braços, das pernas, todo ele era um riso único. Sem ter paixões, estava longe de ser apático. Então também é um personagem que, veja só vocês, é brincalhão, é um personagem que também ri muito, é um personagem que, digamos que, é o que nós poderíamos dizer, aquela palavra que as pessoas também usam muito comigo, né? Que é espontâneo, poderíamos dizer assim, né? Vamos ver se eu separei mais algum texto aqui. Voltando aqui, tá certo? Eu anotei outro texto bem interessante que talvez relacione ali envolvendo até a homossexualidade aqui envolvendo os dois personagens, né? Tanto Quintanilha quanto também o Gonçalves. Olha que interessante esse texto aqui. Os dois ali estão conversando e aí o Quintanilha, tá bom, reflete ali sobre a questão da faculdade, né, do Gonçalves, né, ele fez advocacia e tudo mais, né. Aí o que é que ele acaba pensando aí, ele faz uma pergunta ali ao Gonçalves bem interessante e bem minuciosa. Olha que interessante. Você, por que não se casa? Perguntou-lhe um dia um advogado, precisa casar, né? Isso quem pergunta é o Quintanilha, ó. Aí o Gonçalves respondia rindo, né? Gonçalves é o advogado. Tinha uma tia única, parenta, a quem ele queria muito e a quem ele morreu. Quando eles iam em 30 anos, dias depois dizia ao amigo, agora só me resta você. Então assim, tá certo? Tem algumas coisinhas aqui minuciosas que Machado de Assis diz e ao mesmo tempo não diz, tá? Mas uma coisa é um fato aqui incontestável. Esses dois amigos têm uma relação muito única mesmo. Mas bem.
E assim, acho que só foram esses os textos que eu anotei aqui para vocês. Deixa eu ver se eu anotei mais alguns. Ah, anotei um aqui interessante. Ó. De dia, rememorando toda a véspera, realidade e sonhos, chegou à conclusão de que o amigo Gonçalves era seu rival, amava a prima dele, era talvez amado por ela. Sim, sim, podia ser que Quintanilha passou 2 horas cruéis. Eu não sei se eu contei, mas o que acaba acontecendo também é que quando o próprio Quintanilha se apaixona por Camila, né, a filha da sua prima que morreu e tudo mais, ele acaba indo falar ali pro seu amigo Gonçalves, ele acaba ficando ali todo emburrado, né? Ele acaba ficando estranho, né? Ele fala que ele agora vai mudar de posição, né? Vai mudar de estado, né? Isso é o que o Gonçalves fala ao seu amigo. Só que depois, Quintanilha fica refletindo sobre isso, e ele acaba sonhando, tendo um pesadelo, né? Que Gonçalves, né, estaria traindo, né, e estaria apaixonado também por Camila. E esse pesadelo acaba refletindo na mente dele e tudo mais. Ele vai realmente conversar de novo com o próprio Gonçalves, e aí ele acaba chegando à conclusão dele dar, né, essa toda a sua vida feliz, entre aspas, né, a ele, né. Aí ele acaba aproximando ali Camila com Gonçalves para que eles futuramente se casem. Achei isso interessante também. Bom, esse é o conto de hoje, esse é o conto do Machado de Assis que nós tratamos hoje. Um conto muito interessante. Eu dou uma olhadinha aqui, tá bom, nesse sitezinho do Amável Leitor. Depois de eu ter lido o contozinho ali, eu fui nesse sitezinho que tem muita coisa legal envolvendo literatura, tá? E aí, o que acontece? Que vai falar também sobre a questão das esculturas, né? De como produziu-se esculturas, né? Porque a peça, né, de Eurípides é uma peça muito antiga, né? E esses dois personagens, né? O Pilates e... Esqueci o nome do personagem agora. Mas enfim, o Pilates e esse outro personagem aí, ok? Eles são personagens bem famosos, né? Dentro dessa peça e tudo mais, né? Famosos não, como posso dizer, que se destacam, podemos dizer assim, né? E aí muitas coisas se lançou-se a partir disso, porque tem várias esculturas, várias pinturas, né, que induzem ali os dois homens juntos. Por exemplo, tem uma escultura muito interessante que eu acabei até salvando uma foto para vocês verem. Eu acho interessante essa escultura. Ó, interessante. Aqui você tem dois personagens juntos, e aí aqui numa visão, né, de frente, e aqui numa visão de trás mesmo. Interessante. Também disso aqui ser censurado, né? Esqueci, tô no YouTube. Mas será que isso aqui vai ser censurado? É bom que não, né? Mas é isso. Ficamos por aqui. Não esqueça de comentar aí embaixo se você já leu esse conto, se inscrever. Ativa o sininho, tá, gente? Também. E dá o seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.